começamos já por Nuno Homem de Sá, que, como sabem, foi acusado de violência doméstica, mas ainda não há data marcada para o julgamento. A defesa do ator contesta 201 páginas e 1020 factos que constam do processo. O advogado da alegada vítima, Frederica Lima, e o Ministério Público vão agora ter de se pronunciar sobre estas nulidades evocadas por Nuno Homem de Sá. E, claro, tudo isto atrasa o julgamento. De facto, isto são aquelas manobras que os advogados fazem, manobras legais, obviamente, analisando problemas existentes na recolha de prova ou noutros procedimentos. Quem nos vai explicar isso tudo é o professor Rui Pereira, que, contudo, se está a preparar para entrar e ainda não está preparado. Enquanto esperamos pelo nosso querido professor Rui Pereira, vamos ouvir aqui a opinião dos nossos comentadores, perguntando uma coisa muito simples. Ricardo, ficou admirado com com esta evolução ou não evolução do processo? Não, eu fico sempre admirado com a não evolução de qualquer processo desta dimensão e desta gravidade, porque quanto mais depressa estas coisas se julgarem, mais depressa nós ficamos a perceber o que é que realmente se passou e mais depressa as pessoas envolvidas no processo, tanto a alegada vítima como o alegado agressor, podem seguir com a sua vida. Como dizia e muito bem, isto são manobras legais que os advogados de defesa usam para ganhar tempo e nós sabemos que o tempo da justiça é benéfico para quem está do lado da acusação, para quem está a ser acusado, porque depois os prazos passam. Por acaso, não sei. Isto a mim faz não muita confusão. Não sei se isso faz muito sentido, porque Nuno Homem de Sá, enquanto não vir isto resolvido, eventualmente ele está sem trabalho, por exemplo. Claro que sim, não é? Claro que sim. Eu acho que deve ser, Daniel, do interesse do Nuno Homem de Sá que isto ande. Obviamente que resolve esta contenda, que não é só uma contenda, é um crime, não é? Mas é do interesse dele que isto fique esclarecido, porque até lá, além do julgamento social que já existe desde o primeiro momento, é preciso que legalmente as coisas fiquem assentes, porque não há nenhum interesse, na minha opinião, se eu estivesse no lugar dele, não quereria que isto se prolongasse. Se estivesse no lugar dele e se tivesse a sensação ou a certeza que era inocente, não é? Porque é isso que ele sente. Portanto, quereria ter este assunto resolvido. É óbvio que os advogados podem usar estas manobras, mas isso também pode ter outra leitura, que se precisam de tantas manobras para prolongar este processo e não deixar que isto ande nos trâmites legais, normais, aliás, não é? Alguma coisa se passa. Essa também é uma interpretação. Que eu acho aqui, eu se calhar usei o termo manobras, talvez de uma forma um pouco indevida, porque isto é analisar a forma como o processo foi constituído. É usar todas as ferramentas legais. Ferramentas legais, são de facto ferramentas legais que naturalmente estão ao alcance de qualquer um dos intervenientes no processo. Boa noite, professor! Como está? Boa noite, muito Maia. boa noite. Boa noite a todos. Estima em vê-lo, porque já estava aqui com receio que o professor, por qualquer motivo, que isto não está fácil, ter aqui o professor, professor, sabe que eu quando não o vejo fico logo aqui preocupada. Professor, temos aqui uma situação em que a defesa de Nuno Homem de Sá evoca nulidades no processo, quer de factos, quer também de alguns argumentos, não é? E isto vai adiar o julgamento, não é? Vai adiar a marcação do julgamento. Bem, Maia, devo dizer que Nuno Homem de Sá, na minha opinião, está completamente inocente em relação a este crime, entre aspas, de manobras dilatórias. Porque o que ele está a fazer não adia coisa nenhuma. E eu vou explicar porquê. Se realmente os advogados e ele próprio quisessem adiar o julgamento, tinham um meio ao seu alcance, que era pedir a abertura de instrução. Isto é, quando o Ministério Público deduziu a acusação, tinham 20 dias para pedir a abertura de instrução. E com isso ganhavam pelo menos alguns meses. Havia um juiz, o juiz de instrução, que iria
determinar a produção de prova suplementar, haveria um debate instrutório e, no fim, haveria uma decisão de pronúncia ou não pronúncia. Certo. E, na realidade, os defensores do arguido não foram por esse caminho. Uma pergunta para gente curiosa sobre questões jurídicas é a seguinte: por que não foram por esse caminho? Se podiam evitar eventualmente o julgamento? Por uma razão muito simples. É porque quando o despacho de pronúncia coincide com a acusação, não é passível de recurso e começa a cimentar-se, apesar da presunção de inocência, uma certa, entre aspas, presunção de culpabilidade, e o arguido entra já um pouco diminuído na audiência de julgamento. Permita-me, professor, lembrar que foi o que aconteceu ou que está a acontecer com o processo de Betty Grafstein contra José Castelo Branco. Houve um debate instrutório no qual José Castelo Branco foi pronunciado, não é? Portanto, considerou-se que se avançava para julgamento. Exatamente. Pode dizer-se, numa linguagem muito figurada, que quando o defensor pede a abertura de instrução e o despacho de pronúncia coincide com a acusação, foi buscar lã e saiu tosquiado, porque entra na audiência de julgamento numa situação pior. Ora bem, portanto, aqui... Então, o que é que aconteceu aqui? O que é que o advogado de defesa de Nuno Almeida Sá está a fazer? Bem, o que aconteceu aqui é tudo dos livros e normal. Quando não é pedida a abertura de instrução, a acusação é remetida para o juiz do julgamento. Certo. O juiz do julgamento, a não ser que a acusação seja manifestamente infundada, notifica da acusação o arguido, para o arguido contestar. Portanto, isso não tem nada de dilatório. O arguido tem um prazo de 20 dias para apresentar a contestação. Teria de ser assim. Portanto, tinha sempre esse prazo, quer apresentasse, quer não apresentasse. Exatamente. E depois de apresentar a contestação, é marcada a audiência de julgamento. Em relação às nulidades, também é importante esclarecer o seguinte. Quando o arguido suscita nulidades, certo, quem conhece as nulidades é o próprio juiz, embora tenha de dar a oportunidade aos outros sujeitos processuais de exercerem o contraditório, mas nada disso atrasa julgamento nenhum. Nesse caso, apenas o juiz vai decidir se atende ou não a arguição das nulidades. E mas se houver... continua a haver julgamento, portanto não há o mínimo risco de cair o julgamento. Nada. Se houver recurso da decisão do juiz que não atenda, porventura, a arguição de nulidade, esse recurso nunca tem efeito suspensivo, não tem, Certo. e só sobe para o Tribunal Superior no fim do julgamento, quando for proferida a sentença e se houver recurso da própria sentença. Moral da história. Professor, dizer-lhe que o professor, aliás, o advogado de defesa de Nuno Almeida Sá, o doutor Alexandre Guerreiro, que nós conhecemos, já falou connosco várias vezes e manifesta-se muitas vezes, prestou declarações. E eu vou ler essas declarações também para o professor ter conhecimento delas. O doutor Alexandre Guerreiro disse o seguinte: vamos ter sempre julgamento, nem que seja sobre parte da acusação, uma vez que não estamos a querer deitar o processo todo abaixo. Estas são as declarações do Dr. Alexandre Guerreiro. Fazem sentido para si, professor, não é verdade? Bem, não quer, nem pode. Pois. Eu acrescentaria, ou não quer, não pode. Nesta altura, o que se passa é o seguinte: a partir do momento em que há uma acusação, e a acusação vai para o juiz de julgamento, só se o juiz de julgamento considerasse a acusação manifestamente infundada, o que está fora de causa, por exemplo, se os factos não constituíssem crimes, se não fossem indicadas as normas em que os crimes estão previstos e por aí fora, só se a acusação fosse manifestamente infundada,
é que não haveria julgamento. Portanto, na realidade, se o defensor quisesse evitar o julgamento, embora tenha feito uma avaliação e tenha concluído que não teria ganho de causa, teria pedido a abertura de instrução. Mas o debate E aí da sim, instrução, o processo claro. duraria. Portanto, neste caso, resumindo e concluindo, não há nenhuma manobra dilatória. O julgamento vai realizar-se de certeza. A arguição de nulidades não tem o condão de atrasar, porque é decidida pelo próprio juiz. Muito bem. Se houver recurso em relação ao não atendimento dessa arguição de nulidades, só sobe no fim e não tem nenhum efeito suspensivo. E a contestação é um ato normal que se segue à notificação da acusação do Ministério Público. Professor, Portanto, não há, aqui nada como falar consigo para ficar tudo limpinho, tudo em pratos limpos. São os pratos limpos da Justiça. Muito obrigada, professor, pelo esforço que fez para estar aqui connosco. Vemo-nos então em breve. Muitíssimo obrigada, Liliana. Está tudo muito bem explicado. Está tudo muito bem explicado, mas eu retiro aqui uma palavra do texto do Dr. Alexandre Guerreiro, que diz que não quer deitar todo o processo abaixo. Nem pode, disse o Além de não professor. poder deitar nem todo nem nenhum, Certo. mas eles estão a tentar, de alguma forma, diminuir, no meu entendimento, diminuir a pena que possa vir a ser aplicada se, eventualmente, o Nuno Homem de Sá for condenado. Porque, como o professor Rui Pereira disse muito bem, eles podem contestar estas 201 páginas, estes 1020 fatos, mas só o juiz é que vai aceitar a contestação ou não. Por isso, eles podem dizer aquilo que quiserem. Acho sim que este processo está a arrastar por muito tempo. Nuno Homem de Sá não tem ajudado em nada neste processo, porque temos visto a perseguição na A1, a tentativa de invasão à casa de Frederica. Se de alguma forma ele não tivesse perpetuado algum tipo de crime, com o que ele tem feito atualmente, ele acaba por se prejudicar a ele em todo este processo, mais do que já se tem prejudicado. Acho sim que a nível de trabalho é lamentável que ele está sem trabalho, enquanto o julgamento não sai, mas são as consequências dos atos que ele praticou ou não. Claro que sim. Portanto, a doutora Sílvia pode, a alegada vítima, estar tranquila, porque o processo continua. Sim, em relação a isso, sim. Aliás, eu nunca achei, quando esta notícia saiu, que o Dr. Alexandre estaria com a ideia de prolongar este processo todo. Portanto, não fazia qualquer tipo de sentido. Aliás, porque para o Nuno Homem de Sá é uma mais-valia que isto rapidamente se resolva, Claro. até para ele resolver também a própria vida dele, e também é ótimo para a Federica que isto seja rápido. Agora, estes processos são extremamente morosos e qualquer informação que a gente tenha ou qualquer notícia, o medo, o pânico de isto ainda se prolongar muito mais, mas claramente que a intenção não seria essa, que eu acho que de todo não é. Eu conheço o Dr. Alexandre e não estou... Ele é muito rigoroso e é natural que ele fizesse isso. Eu vi isto como uma normalidade, como foi aqui já dito, não é? Acho que é normal que ele seja rigoroso e é excelente profissional e claramente que ele iria querer estas tais nulidades, porque ele também tem direito a se defender naturalmente, não é? Portanto, ele está E nesse achar que as direito. coisas não estão bem e pô-las mais... enfim, Agora, no- claramente que as situações de violência doméstica demoram imenso tempo, demasiado tempo, e claramente que isto é um peso do ponto de vista emocional, tanto para as alegadas vítimas e também, muitas vezes, para os agressores, que neste caso certeza ele que também sim. quer ver isto tudo resolvido o mais rapidamente possível. Eu acredito também que por esta parte do processo, esta contestação, também possa visar criar na opinião pública uma ideia que Nuno Homem de Sá não é culpado ou não é tão culpado, não é? não acho. Começar a inverter um pouco essa ideia. Mas Eu acho- o objetivo é esse também. Eu acho que pode também. ser um objetivo. Sim, é Bem, verdade, mas é. a minha interpretação é que isto pode gerar em muitas pessoas o sentimento oposto. É isso. Estão a provocar entraves ou algumas barreiras, digamos assim, para usarmos uma linguagem mais comum, porque não quer ou quer diminuir a pena ou não quer sequer que Sim. se chegue a Não, algum mas porto, isso só chega, que isso mas vai se isso- chegar. isso, Eu falo pronto, por cidadão exatamente. como muitas vezes mas, as pessoas não de facto, percebem. a partir do momento em que o advogado diz há aqui coisas que são nulidades, há aqui coisas que não estão bem,
pode dizer não, se calhar o meu constituinte está aqui a ser acusado excessivamente. Eu não é? sinto que isto é mais uma forma de descredibilizar a vítima. Claro, pois é isso que eu estou a Claro, dizer. por isso, garantidamente é isso. Partir para o tribunal já com outra opinião pública. Inevitavelmente, cada vez mais as vítimas de violência doméstica, os números aumentam e cada vez mais os agressores saem impunes e cada vez mais estes processos se arrastam por anos. Muitas das vezes as vítimas chegam a morrer às mãos do agressor antes dos processos serem É verdade, resolvidos. muito temos aqui falado nisso. Hoje foi mais aqui uma evolução deste processo que opõe Frederica Lima a Nuno Homem de Sá, e vamos continuar sempre a acompanhar, como sabem.